Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui para mais um encontro. E na aula de hoje, pessoal, veremos um pouco de língua portuguesa no tocante à tipologia e gênero textual, tá? Eu vou trazer as 4 principais tipologias, bem como também os gêneros que estão atrelados e vinculados diretamente e frequentemente aparecem aí em concursos, provas escolares, acadêmicas e etc. Tudo bem? Vamos caminhando. Gente, primeiro é necessário que nós saibamos aqui que tipologia é mais amplo que gênero, tá? No caso, gênero está dentro da tipologia. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa guardar, certo? O primeiro tipo que nós vamos analisar aqui é o narrativo, que é aquele que conta uma história, que apresenta ações, que existe a figura do narrador. Guardem isso. Textos narrativos, predominantemente existe a figura do narrador, conta a história ou descreve ações. O narrador ele pode ser personagem, observador, onisciente ou intruso. Como assim, Matheus? Ele pode fazer parte da história, sendo personagem. Ele pode apenas observar a história. Ele pode ser aquele onisciente que está em todos os lugares, que conhece tudo, sabe de tudo, sabe tudo. E também pode ser o intruso. Ele não tem nada com o que ver, mas mesmo assim está contando, está narrando o fato. Tem foco narrativo na primeira ou na terceira pessoa do discurso. A ação ela apresenta um início ou uma apresentação propriamente dito, um desenvolvimento, um clímax, que é aquele momento, aquele grande momento da narrativa, e o desfecho, que seria a conclusão. Os personagens, nós temos a figura dos protagonistas, que são os principais, os mocinhos. Aí nós temos os antagonistas, em contrapartida são os vilões, tá? E temos os secundários, que são aqueles que são partícipes ali com menor importância. Tempo pode ser registro cronológico, tá certo? O registro do tempo, ou psicológico, isso independe. A gente não tem como ter controle acerca disso, tá? Depende da forma com que está sendo narrado o evento. Tudo bem? Espaço pode ser físico, pode ser mental, pode ser imaginário ou mental, né, da imaginação da pessoa, ou social. Eu quero que vocês guardem aqui, ou tenham grande atenção a esses aspectos do discurso. Ele pode ser direto, indireto ou indireto livre. Não existe discurso direto livre, tá? Até deixei marcado aqui para vocês. Matheus, o que é o discurso direto? É quando o narrador reproduz a fala do personagem. José falou. Aí ele vai lá e diz que foi que José falou, né? Ou, perdão, aí ele coloca assim, José, aí coloca o que o José falou, tá? Já o indireto não, o indireto ele está dizendo que o personagem falou, mas não necessariamente a gente tem a confirmação, mas a gente pressupõe que sim. Quando não é o personagem diretamente que está falando, é o narrador que está falando por ele, aí nós temos o discurso indireto. Vejam, detalhe, em ambos os casos, tanto no direto quanto no indireto, existe a figura dos verbos de elocução, também chamados de verbo dicende. Tá? Esses verbos eles são aqueles os quais apresentam as falas dos personagens, ou a diferenciação entre a fala do personagem ou do narrador, tá certo? Seguindo aqui caminhando, nós poderemos ver ainda o discurso descritivo, que é aquele que faz uma descrição dos fatos, tá certo? Nós temos ainda o discurso dissertativo, tá? Matheus, o que é o descritivo? Como é que você considera, no caso? Só um adendo, pessoal, antes de eu partir para o dissertativo. O descritivo, ele é como se fosse uma fotografia, né? É como se fosse aquele registro estático de algo. Está apenas descrevendo, trazendo traços e características. Dissertativo, por sua vez, e aí é mais recorrente que seja solicitado, ele tange a trazer exposição de tema ou ideia, trazendo uma reflexão ou argumentação, seja ela clara ou não. Expositivo. O dissertativo ele pode ser dissertativo expositivo, que tem caráter predominantemente informativo. Apenas nos traz uma informação. Apenas remete a gente uma informação, não busca nos convencer de nada. Quer dizer, não de forma predominante. Argumentativo é aquele que defende uma opinião. Tá? Traz aquela ideia de defesa de tese, né? De ponto de vista. Para finalizar a tipologia, nós temos os textos injutivos ou instrucionais, tá certo? Que são o que, Matheus? São direcionamentos de ação, tá certo, pessoal? No sentido do que a gente pode ter como exemplo, que a gente vai ver mais adiante, em gênero, mais uma bula, né? um receituário, qualquer coisa nesse sentido. Ele pode ser diretivo, quando apenas orienta, exemplo, se beber não dirija. Ele também pode ser preditivo, quando ele faz uma previsão, seja de ações futuras, seja quanto a algo que vai acontecer mesmo, aí é de fato futuro. Tá? Só deixei duas observações aqui para vocês no tocante a
a tipologia, perdão. Primeiro, poesia e prosa não são tipologias textuais, são formas literárias e vem antes. Então, quer dizer, não são a mesma coisa, e isso a gente precisa guardar, tá? Não são a mesma coisa. Pode ser preditivo. Como assim, Matheus? Preditivo. Perdão, pode ser também gêneros literários. Como assim, Matheus? Gêneros literários. Como exemplo, nós temos o épico narrativo, o lírico e dramático. Gente, não são as mesmas coisas, tá? É importante que nós saibamos disso, porque recorrentemente as bancas costumam mesclar e querer nos confundirem aí nas provas. Vamos lá. Gêneros textuais. O que é que acontece? São desmembramentos das tipologias textuais. Como eu já havia dito anteriormente, eles estão inclusos dentro das tipologias, tá bom? Exemplo de gêneros. Atualmente, a gente tem várias inovações no aspecto de gênero. No sentido do quê? De atualizações, por exemplo, como e-mail, WhatsApp. Então, os gêneros, perceba, eles são mutáveis, são flexíveis e são adaptáveis. Coisas que a tipologia não tem essa característica. Tudo bem? Exemplos de gêneros textuais do tipo narrativo: fábula, anedota, conto, novela, romance, notícia, reportagem. Só uma consideração no tocante às crônicas, né? Porque elas são propostas cotidianamente do dia a dia, ou seja, do cotidiano mesmo, tá bom? Mas para vocês entenderem, aí nós temos a figura de alguém que conta, ou seja, um narrador que conta os fatos, e temos a figura de personagens, de coisas, tá bom? Então vamos lá. Exemplos do tipo descritivo. Aí nós temos bula, como já havia adiantado, temos classificados, tabelas, gráficos, tá bom? Exemplos de gêneros textuais do tipo dissertativo, Matheus, artigo de opinião, dissertação, inclusive dissertação argumentativa ou expositiva, né? Expositiva meramente para expor, sem buscar convencê-los, e argumentativa para buscar defender uma opinião aí, ou persuadi-los. Exemplos de gêneros textuais do tipo injuntivo ou instrucional. Por fim, nós temos o texto teatral, quando diz assim: fale com um sorriso no rosto, fale com ar de tristeza, tá certo? Aí tem requerimento, anúncio publicitário, compre, leve, ganhe, previsão do tempo e etc. Percebam que normalmente, comumente são usados verbos aí no imperativo: faça, leve, ganhe, tome a cada 8 horas. Então essas são as características. É um resumo simples, eu estou montando esse material completo aqui, resumo de língua portuguesa, um revisaço. E quem tiver interesse, vão interagindo, vão participando aqui do canal, vão curtindo, comentando, que ao término eu posso disponibilizá-lo de forma gratuita para ajudar vocês aí na caminhada. Um forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.